Olá, muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast Torne Sua Empresa Compliance com especial reforma tributária. No primeiro episódio nós falamos sobre a simplificação que a reforma tributária pretende promover e nesse aqui, como já foi citado no primeiro episódio, nós vamos falar um pouco mais sobre a questão dos impactos nas empresas, nos seus diversos segmentos, como é que isso será tratado caso a caso, segmento a segmento, indústria a indústria, e o que será necessário, né, para que cada ajuste seja feito da forma mais adequada possível, com planejamento, com os desafios de implementar efetivamente aquilo que a reforma tributária pretende impor e, óbvio, né, colocar também algumas coisas que são relativas às oportunidades que essas alterações vão promover para as empresas. E para esse segundo episódio, nós contamos novamente com a presença do Igor Cardoso, especialista de TI da Compliance, e com a Michela Augusto, né, a nossa especialista da camada da reforma tributária. Então, fiquem com a gente aqui, eu espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo, aproveito para convidá-los a todos a compartilhar também esse segundo episódio, divulgar o primeiro, né, que são temas complementares, falamos sempre de coisas relevantes desse mesmo tema, para que a gente consiga reforçar a mensagem e que ela também faça sentido a todos aqueles que se interessam pelo assunto. Então, compartilhem, divulguem, usem as nossas redes sociais para colocarem as suas dúvidas, os seus questionamentos, inclusive do primeiro episódio. Fiquem à vontade de se posicionarem também nos posts que vocês vão acompanhar do segundo episódio, para que a gente consiga também ter os links necessários para que os outros episódios que pretendemos promover também façam sentido para que todos que estão nos acompanhando. Então, novamente, né, falando aqui com o Igor, com a Michela, a gente está aqui passando a palavra para o Igor, né, para falar sobre a questão do desafio na implementação dessa tal reforma tributária. Né? Legal. Obrigado novamente aí pelo espaço. Como a gente conversou, né, no primeiro episódio, a gente falou um pouco sobre a simplificação, as mudanças, né, as alterações, né, no processo como um todo. Né? A gente sabe que vai ter uma mudança. Né? Como essa mudança é uma mudança grande, né, uma mudança, teoricamente, ela veio para simplificar, mas ela muda todo o processo que a gente já estava acostumado a fazer. O processo um pouco complexo, mas já estava acostumado. Então, essa simplificação, ela vai trazer um desafio. O primeiro desafio que eu vejo é reaprender o processo. É um processo simples, né? A gente sabe que são alguns tributos, né? A redução de tributos. Então, o primeiro desafio eu vejo que é isso. O segundo desafio que eu vejo, que é assim, um desafio muito grande, é você trabalhar isso dentro da empresa. Então, você pegar todas as áreas, elas vão ser impactadas. Desde da operação até o processo de emissão de nota fiscal. Então, todas as áreas elas vão ser impactadas, então a gente tem que mapear, né, todos os processos que vão ser impactados, o que vai precisar ser reestruturado. Outro desafio que eu vejo, solução fiscal, ERP. Então, você vai ter que trazer, né, você vai ter que analisar o que vai mudar na sua operação sistêmica. Então, você vai ter que atualizar, às vezes, a versão de um sistema, você vai ter que mudar uma configuração, um setup, uma contabilização, você vai ter que chegar numa solução fiscal, no caso, né, trazer a compliance mais para perto. Compliance, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. Então, eu vejo que esses desafios na operação, eles não vão se remeter somente, né, a um pequeno pedacinho ali. Não vai ser só o TI, não vai ser só o fiscal, vai ser todas as áreas. Então, esse desafio aí é um desafio bem grande a ser enfrentado. Legal, mas assim, aproveitando o gancho de algumas coisas que você disse, vai ser desafiador, mas ao mesmo tempo vai ser simples. Olha a responsa, conto contigo, conto com você. E para planejar isso tudo, Michel? Oi, Fuji, obrigada por me convidar, por a gente estar aqui novamente discutindo. Sempre bem-vindo. Esse cenário. Bom, nesse contexto aí, né, a gente vai ter que enfrentar novamente todo o mapeamento de um planejamento tributário, né? A gente sabe que no atual regime que a gente está, o planejamento hoje ele é complexo, né? Que ele envolve toda uma cadeia de tributação do negócio que define muitas vezes as operações das companhias,
né? E esse planejamento, ele tem o efeito da tributação, que tem o efeito da entrega de uma obrigação acessória. Nesse cenário da reforma tributária, esse conceito do planejamento tributário, ele vai ter que ser redesenhado totalmente de novo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma unificação de tributo, nós estamos falando de uma nova carga tributária, nós estamos falando de novos cenários fiscais, nova modalidade de campos dentro de uma nota fiscal eletrônica, né? E automaticamente essa carga tributária, ela impacta na composição de custo, que reflete diretamente no novo desenho de um planejamento tributário para as companhias, né? Novas decisões. No passado, a gente vai viver momento em que muito do planejamento ele era estratégico para fazer algumas definições de negócio. E com a reforma, isso não muda. Muda no sentido da simplificação do tributo. Como isso vai impactar a carga, nós estamos falando de um novo desenho do planejamento, de novas ações que vão impactar os negócios, né? Então, isso é importante que os contribuintes se atentem muito nesse novo desenho e revejam seus processos, né, como o Igor falou, que reflete dentro do sistema, que reflete no dia a dia ali dos usuários, né, e que reflete automaticamente no planejamento, que é do planejamento que nasce toda essa parte operacional. Então é muito importante que as empresas aí junto com os CEOs estejam bem atentos e voltados com os olhares para essa nova questão aí desse novo planejamento, né? Que com a reforma se nasce um novo conceito de planejamento tributário, com certeza. E essa reforma com essa coisa de querer fazer algo mais unificado das dores dos segmentos, dos setores da indústria, a reforma vai ser um remédio para todas as dores ou teremos uma reforma específica olhando para a dor de cada segmento da indústria? Como é que vai ser isso? Claro. Como é que eles vão ser afetados? Como é que isso vai acontecer? A reforma, né, ela veio para todos os segmentos, né? Serviço, a gente tem segmentos, serviço, indústria, agronegócio, educação. Todos os segmentos que existem hoje, eles vão ser impactados de alguma forma. Lógico, alguns segmentos mais, outros menos. De modo geral, todos eles vão ter uma unificação de tributos, né? Então a gente tem a unificação dos impostos, eles passam, em vez de recolher 5 impostos, dependendo do segmento, recolhe 2, dependendo do segmento, recolhe 3. Né? Porque a gente tem um imposto seletivo, né? Que seria para operações com beneficiários com maléficas à saúde. E então a reforma, ela impacta todos os segmentos. O que a gente vê, né, Michelle, acho que talvez o segmento mais impactado seria o segmento de serviços, né, que tem uma mudança aí bem grande. A questão do IVA dual, isso. As coisas vão pegar, né? Isso, a gente vê que assim, a parte dos prestadores de serviço, as indústrias, o varejo vai ser um segmento bem impactado aí com a reforma tributária, né? O agro vai ter o seu impacto, instituição financeira também vai ter o seu impacto. Então, cada segmento, dada a sua particularidade, vai sofrer um impacto, né? Como o Igor falou, alguns mais, outros menos. Nesse momento, o que a gente vê? Um segmento que vai ter um forte impacto, os serviços e o varejo, né? A gente sabe que são setores fortes, que movimentam muito o Brasil, assim como os demais, né? Cada um tem a sua parcela, mas são setores que a gente vê um impacto maior. E nesse contexto todo, uma coisa que chama um pouquinho a atenção são a Zona Franca de Manaus. A gente sabe que o pessoal que está ali não vai ter um impacto, né? Mas exceto essa cadeinha ali da... Brasil? Lá é Brasil, né? A gente sabe que lá é Brasil. Mas exceto essa cadeinha da Zona Franca de Manaus, os demais segmentos, né? Como a gente falou aqui, cada um vai ter a sua particularidade, o seu impactozinho, a sua carga tributária, o seu IVA dual, né, a sua unificação da base de cálculo, e assim vai. Então, é muito importante que quando eles olharem essa parte de mapeamento, do planejamento, olhar os detalhes do seu negócio, do seu segmento, para exatamente adequar como está trazendo a norma, né? E que a gente sabe que como ela está entrando agora, muita coisa ainda vai nascer para cada um desses segmentos, né? Se me permite, né, Michela, a reforma ela é uma reforma generalista, né, de modo geral. Sim, unifico todos os impostos.
mas eu tenho que olhar o meu segmento, eu tenho que ver o meu segmento, ver como que essa reforma generalista me afeta. Então, é algo que tem que ser bem estudado, né? Ela unifica, mas ela, ao mesmo tempo, traz as particularidades de segmentos, né? Então, assim, ela é simples. Só que quando a gente olha num contexto geral, fala, vamos olhar por segmentação, ela é complexa. Num todo, né? Entendendo ela como um todo. Mas se eu me dedicar ao meu segmento, provavelmente eu não vou ter essa dificuldade toda, porque eu não amplio o espectro. Eu olho para o meu negócio Exato. e você trabalho nele. Você volta todo o seu mapeamento, toda a parte da sua estruturação sistêmica, de processos e parâmetros para o seu segmento. Então, você cria e você acaba aqui no dia a dia formando profissionais que estão ali com você, especialistas naquele segmento, para tratar as particularidades do teu negócio, né? Então, eu acho que isso que traz a simplificação que a gente vem falando, né? O mapeamento é uma parte do planejamento. O O mapeamento a gente pode considerar, então, uma oportunidade certeza. para as empresas se reestruturarem. Ela vai precisar fazer um mapeamento. Então. Não, ela vai precisar fazer o mapeamento, isso é de suma importância, né? E não só para ela se estruturar, mas para ela também, com essa nova questão da reforma e essas particularidades, visualizar novas possibilidades, né? Que a reforma também vai trazer. Então, nesse olhar, os contribuintes vão conseguir enxergar oportunidades, não só questão de implantar novas regras para atender uma norma, mas sim a implantação dessa norma trazendo novas possibilidades para os negócios, visualizando novas alternativas, digamos assim, né? Então, vai ser bem legal nesse sentido. Permite um gancho, né? Acho que a gente tem a Michela comentou muito bem a questão do planejamento, né? Como a gente está planejando algo novo, como que eu vou planejar algo novo se eu não tenho o que eu preciso planejar, né? Se eu não tenho mapeado todos os meus processos, certo? E ver quais processos que vão ser impactados. Então, eu vou mapear desde o meu processo lá de entrada de nota, meu processo de geração de contrato, meu processo de venda, todo o meu processo. A partir desse mapeamento, eu vou conseguir ver o que vai ser impactado, né? Vou ter tudo mapeado, vejo o que vai ser impactado e a partir daquilo eu consigo ter um planejamento mais assertivo. De repente, tudo que eu tenho hoje como uma entrada manual e atende à obrigação atual, provavelmente seja a oportunidade de automatizar essa entrada, Muito porque bem. eu sei que eu tenho um viés único para atender o novo e o atual. Exato. Por exemplo, uma FD Contribuições, né, que vai ter um outro cenário no futuro e que se ela tiver uma origem única segura... Perfeito. Que não É precisa... até uma oportunidade para você fazer um compliance dentro da sua empresa, né? Você vê todos os processos e vê onde está tendo falhas. E a partir dessas falhas você ir consertando elas e já pensando não só no atual, né, que a gente já tem hoje, que o atual a gente já está acostumado, né? Mas não só no atual, mas sim também no futuro, que é a questão aí que a reforma traz. Porque o atual ele já está há algum tempo implementado, então provavelmente ele já tem processos, até vício não seria o termo, mas já existe um hábito de ajustes que muitas vezes poderiam ser automáticos. Correto. Porque no futuro teremos aí duas obrigações em paralelo, que necessariamente as informações de uma ou de outra tenham que coincidir, né? Porque são formas diferentes de apuração e que pode ser oportunidade de hoje equalizar a origem única da informação, né? Isso é uma oportunidade para que a empresa melhore os seus processos, independentemente do tipo de tributo, né? Isso, de repente, seria uma das coisas que a gente poderia indicar como oportunidade, né? Para as empresas darem atenção, mesmo que a gente não tenha aí ainda todas as informações necessárias para evoluir para a implementação efetiva da reforma. Perfeito. Mas já dá para você começar, já dá para você iniciar um processo ali para, mesmo que você não tenha ainda o desenho todo feito, mas já tem por onde começar. Usando o termo reforma, né? Justo. O que está legal e o que não está legal, o que a gente precisa dar uma ajustada antes de quebrar uma parede, né? Exato, isso mesmo. Para que não caia a casa toda. Exatamente isso. Você vê, né? A gente sabe que hoje, quando a gente olha o que temos de norma para Receita, né? São notas que estão trazendo novas tags em duas obrigações principais, vamos assim chamar, que é a nota fiscal eletrônica e o CTE.
né? E nesse contexto do que ele vem falando, da simplificação, da unificação, da diminuição da carga, a gente sabe que essas acessórias principais, elas são declaradas em acessórias, né? Como os SPEDs ICMS da vida, o EFD contribuição e tudo mais. Então, o que ocorre? Por isso que é importante que o pessoal se atente nessa questão de tratar as informações com antecedência, até porque a gente brinca, né, Igor? Campo obrigatório não populado, nota não homologada. Sim. Né? Simples assim. Simples e assim. não vai mudar com a reforma. E não vai mudar, porque a gente Isso não sabe... vai deixar de acontecer, né? A gente sabe que ela é fato. Então, o que nós temos hoje já publicado, legalizado e já com data prevista para entrar em homologação e produção? Nota técnica, que trata nota fiscal eletrônica e CTE. E a gente sabe, conhecendo a gama de obrigação acessória que tem e o quanto a gente tem que ter estrutura sistêmica e operacional para fazer essas entregas, o quanto isso é trabalhoso, a gente sabe que vai vir outras questões de mudança nessas mesmas obrigações. E que tudo isso, para rodar dentro de um sistema, você tem que ter um preparo de informação prévio. Né? Porque senão a gente não realiza, a gente não entrega. Exatamente. Então, aproveitem a janela, né, clientes? Pois é. Se preparem essas bases, né? Atualizem ela e certifiquem-se de que a gente vai ter uma informação única, né? Que aí já não vai ser uma questão de sistema, Sim. processo. É processo. Exato. É o segredo. E o processo em dia, sistema em dia. Sistema em dia. Processo correto, informação correta, sistema populado. Não é? Muito Perfeito. bom. Obrigação entregue. Obrigação entregue. Prazo cumprido e não falamos em multa por falta de entrega de obrigação acessória. Aí chega no simples do Igor. É. Exatamente. Aí a gente chega Voltamos no à simples. simplificação. Volta Que a na reforma simplificação, coloca. volta até para o episódio 1. Justamente. Exatamente. Desafiador e simples. Exato. Legal. Nosso tempo já está em cima, então eu queria que vocês falassem as suas últimas palavras antes de encerrar esse segundo episódio. Então, primeiramente, agradecer a vocês por terem ouvido o nosso podcast. Agradecer a Compliance pelo espaço e conte conosco aí sobre... Bom, pessoal, obrigada aí, né? E acompanhe a gente aí no dia a dia. A gente está fortemente acompanhando aí cada passo, cada publicação sobre a reforma tributária, para a gente trazer novo material, novo conteúdo aqui para vocês do dia a dia, com a intenção aí de ajudar vocês no dia a dia, e a gente tá trocando ideia aí sobre esse novo tema, que é o tema do momento. Bom, legal. Então, dessa forma, a gente encerra o segundo episódio aqui do nosso podcast, Torne Sua Empresa Compliance. Lembrando que, nesse segundo episódio, a gente falou muito sobre os tais segmentos e as especificidades por cada segmento. Então, aproveite aí que você está nos acompanhando nas nossas redes sociais, interaja conosco, fale especificamente de dúvidas suas do seu segmento. Será um prazer responder caso a caso, item a item, segmento a segmento, serviço, indústria, mercado financeiro, esses segmentos aí que são afetados, né, pelo tal imposto seletivo. Não se privem, não se sintam aí incomodados de nos acionar, não importa o canal, não importa a dúvida, não importa como, né? A ideia aqui do podcast é realmente ser um bate-papo, uma coisa mais descontraída e mais leve, porém, entrar no detalhe também será plenamente possível. Fiquem à vontade, nos acione. Esperamos vocês nos nossos próximos episódios. Grande abraço.